Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudionor Machado e estamos mais uma vez em nossas reflexões com base nas leituras diárias da revista Lições Bíblicas da CPAD, quarto trimestre 2021, lição dos adultos. O tema do trimestre é o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. A próxima lição será a lição de número 4. Já estamos em 1/3 do trimestre. Aliás, 1/4 do trimestre já está percorrido. Nessa daqui agora nós já entraremos em 1/3 e se você não está indo à escola dominical, você está perdendo. A lição 4 traz o título Paulo. Veja que até a lição passada nós chamamos ele de Saulo, mas a partir de agora nós o chamamos de Paulo. É só para distinguir o real momento da conversão, porque na semana passada nós tratamos da conversão de Saulo. Mas é a mesma coisa, já explicamos que Saulo, Paulo e Saul são o mesmo nome, só dependendo se era um nome latino, um nome grego ou um nome hebraico. Então o título diz assim: Paulo, a vocação para ser apóstolo. Vocação. Muitos vão levar algumas lapadas nesta aula, porque está escrito em Efésios 4:11 que ele mesmo deu uns para apóstolo, que é o caso. Outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e outros para doutores. E aí, quando ele chama, o Senhor Jesus chama, ele considera a vocação de cada um. Alguns querem, de repente, como Saul queria fazer com Davi, colocar uma roupa diferente em alguém, mas a lição do próximo domingo ela vai ser esclarecedora nesse sentido. E a leitura diária de hoje, segunda-feira, está em Gálatas, capítulo 1 e versículo 15. Diz assim: um chamado pela presciência de Deus. Olha outro detalhe. Na escola dominical do próximo domingo você vai poder estudar onisciência, onipotência, onipresença e presciência. Presciência é aquilo que faz com que Deus conheça desde o passado o que vai acontecer no futuro. Que muita gente pensa que é a onisciência. Não, onisciência é Deus saber de todas as coisas, ou seja, no momento presente ele sabe de tudo que está acontecendo, de todas as coisas. Já a presciência, desde o passado ele sabia o que haveria de acontecer no futuro. Gálatas 1 e 15. Vamos ler o texto na versão King James, é uma versão de 1611. Vamos ver como é que está escrito aqui o versículo 15 do capítulo 1 da carta aos Gálatas. Diz assim: todavia Deus me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou por sua graça, quando então foi do seu agrado. Aqui nós temos a primeira impressão, a ideia de uma predestinação. Você vai poder tratar também sobre predestinação e livre-arbítrio, passando ali por Jacó Armínio, passando ali pelos calvinistas na aula do domingo próximo, mas aqui não fala de predestinação. Veja, todavia Deus me separou desde o ventre da minha mãe. Eu estava recentemente com o Maciel na rádio fazendo o resumo da lição passada, a introdução da lição, uma aula preparatória, e nós discutimos justamente o que é esta predestinação e o que é o livre-arbítrio. E nós falamos até que, se for assim, todos nós fomos predestinados, porque Deus escolheu a mim, quando ainda embrião, para fecundar um óvulo. Outros mais tiveram a mesma concorrência. Então, neste sentido, Paulo diz, Deus, me separou, fui eu quem fecundei o óvulo, se nós interpretarmos desta forma. E diz, e me chamou. Quando diz me chamou, nós vamos agora para o episódio de 2 lições atrás, quando Paulo então, aliás, da lição passada, quando Paulo caiu da cavalgadura, aliás, a Bíblia não diz que foi da cavalgadura, quando Paulo caiu ao chão, no momento em que ele se encontrou com Cristo, que a voz disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Deus o chamou por sua graça. Paulo não merecia. Você vai poder estudar também graça, justiça e misericórdia. Olha quanta coisa a primeira leitura diária nos traz para nós estudarmos na próxima lição. Por graça Deus chamou Saulo e por graça ele foi incluído na igreja e foi chamado para apóstolo. E nós vamos ver agora, a partir desta semana, a vocação dele para ser apóstolo. E o versículo 15 continua dizendo, quando então foi do seu agrado. Aí nós vamos estudar o restante.
Paulo teve vocação para ser apóstolo. Qual será a tua real vocação? Vá para a escola dominical, lá tem muito mais para ser discutido na aula interativa. Deus abençoe a todos e uma boa semana.